Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, se você chegou até aqui, você já fez a correção do PET de matemática da semana 1 e da semana 2. Então, agora nós faremos a correção da semana 3. Bom, recapitulando, na primeira semana, nós falamos um pouco sobre polígonos e não polígonos, certo? Polígonos são aquelas figuras formadas por segmentos de retas onde eles se encontram. E falamos também sobre os triângulos, que os principais são os triângulos isósceles, equilátero e escaleno. Hoje nós falaremos sobre políedros e não políedros, ou corpos redondos. Vamos começar? Semana 3. Então, nós temos aqui, olha, qual que é o nosso conteúdo? Políedros e corpos redondos. O que é a nossa habilidade? O que eu vou aprender com isso? Associar figuras espaciais e suas planificações, primas, pirâmides, cilindros e cones, e analisar, nomear e comparar seus atributos. Vamos aqui agora a algumas orientações. Olha, aqui está te perguntando, aqui está te afirmando que você já conhece as figuras geométricas. Sim, nós já conhecemos, né? Vamos lá? Triângulo, quadrado, retângulo, círculo, são aí algumas das principais figuras geométricas. Então, nós vamos agora aprender nessa aula, olha, a diferenciar um políedro de um corpo redondo. Vamos ler algumas informações? Aqui está te mostrando alguns políedros. E te falou, aqui está bem pequenininho, mas eu vou ler para você. Políedros são figuras tridimensionais constituídas apenas por superfícies planas. E os não políedros são sólidos limitados só por superfícies curvas ou por superfícies planas e curvas. Então, quer dizer que um políedro ele tem apenas figuras planas, somente. E agora o não políedro, ou os corpos redondos, ele pode ter somente superfícies curvas, ou também ele pode ter superfície plana e superfície curva. Por exemplo, olha só, essa vasilhinha aqui, ela é um exemplo de não políedro. Por quê? Essa parte dela aqui é plana, olha, na hora que eu coloco, ela não roda, ela fica parada. Mas se eu colocar aqui, olha, ela já não para. Viram? Então, essa parte dela aqui é a parte que nós chamamos de curva. Essa aqui é a superfície plana. Só que como ela tem uma curva e uma plana, dois tipos diferentes de superfície, então ela é considerado não políedro. Combinado? Agora, já essa caixinha aqui de creme dental, ela já é considerada um políedro, porque olha só, ela é formada apenas por superfícies planas. Eu tenho aqui retângulos e aqui do lado quadrado. Independente de como eu colocar ela nessa superfície aqui da minha mesa, não interfere como eu coloco. Ela não vai mexer, ela vai ficar parada, ó. Tá vendo? Então, o políedro é formado apenas por superfícies planas e tridimensionais. O que é tridimensionais? Olhando só aqui, olha, só essa parte aqui de cima da caixinha, nós temos um retângulo, certo? É uma figura geométrica. Agora, quando eu falo de figura tridimensional, quer dizer que ela é composta por faces. Cada retângulo desse aqui é uma face. E aqui eu tenho uma face e aqui eu tenho outra, tá vendo? Esse encontro aqui dessa face eu chamo de aresta. Esse é o encontro dessa face com essa. Agora olha aqui o famoso vértice, que é esse pontinho aqui, olha. Esse pontinho. Esse pontinho aqui é o encontro dessas três arestas. Essa aqui, deixa eu focar melhor, essa e essa. Então, aqui eu tenho encontro de três arestas. E a figura tridimensional, tá vendo que toda fechadinha. São vários, ó, segmentos de retas, que aqui eu dou o nome de aresta.
cada lado desse aqui eu chamo de face. Então, uma face, 2, 3, 4 faces, 5 faces, 6 faces, ok? Então, vamos lá agora nas atividades e depois nós vamos postar mais vídeos e vamos conversar mais um pouquinho sobre essa diferença dos dois, do polídro, do não polídro, e vamos falar também um pouquinho mais sobre faces, arestas e vértices. Então, eu tenho aqui as atividades. Vamos ler. A professora Zuleide levou para a sala diferentes sólidos geométricos e pediu aos alunos que os observassem. Em seguida, dividiu a sala em 2 grupos e propôs que cada um escolhesse um para a equipe adversária. Cada equipe teria de responder a pergunta: ao ser lançado sobre uma superfície plana, esse objeto escolhido rola ou não rola? Então, aqui a questão é: rola ou não rola? Então, aqui, gente, todos esses aqui são sólidos geométricos, combinado? Só que aqui ele quer saber qual desses sólidos vão rolar e qual daqueles que não irão rolar. Eu tenho aqui, lembrando que todos eles são figuras tridimensionais. Então, vamos lá para a questão 1. Quais as figuras tridimensionais vocês acham que rolam? Vocês acham que esse bloco retangular, esse paralelepípedo, vai rolar? Não. Então, aqui tá aqui, olha, quais não rolam? Então, esse bloco retangular vai rolar? Não, não. É como se fosse aqui, olha, essa caixinha. Não rolou, certo? Agora eu tenho outro aqui que até alguns alunos ficaram com dúvidas no que ele seria. Esse aqui. Ele não é um paralelepípedo, porém, ele também é um bloco retangular. Então, aqui, olha, outro bloco retangular. Esse aqui é o que nós chamamos, olha, nosso cubo. Esse aqui é o nosso cubo. Então, olha, cubo. Esse aqui é o paralelepípedo ou bloco retangular. Lepípedo. Não vai caber aqui, vou continuar embaixo. Essa aqui é o quê? É a minha pirâmide. E esse aqui, o meu bloco retangular. Todos esses, gente, não vão rolar. Esses não rolam. Por que que eles não rolam, gente? Porque eles são formados. Todos, gente, esses sólidos geométricos aqui, pirâmide, paralelepípedo, cubo e bloco retangular, eles são formados apenas por superfícies planas. Por isso é que eles não rolam. Eles não rolam porque são formados apenas por superfícies planas. Na verdade, aqui acabei respondendo a segunda primeiro, né? Vamos lá, então. Quais que não rolam? Então, está aqui, pessoal. Quais não rolam? Cubo, pirâmide, paralelepípedo, bloco retangular. Por quê? Por que que eles não rolam? Porque são formados apenas por superfícies planas. Então, agora eu quero saber quais aquelas que vocês acham que rolam? São qual, gente? Olha, eu tenho aqui a esfera. Eu tenho aqui o cone, o famoso chapeuzinho de aniversário. E eu tenho aqui o cilindro. Esses 3 são aquelas que rolam. Por que que elas rolam? Tanto o cilindro, quanto a esfera, quanto o cone, eles rolam por quê? Porque eles são formados por superfícies curvas. Então, vamos escrever? Vamos lá, pessoal. Número 2. Então, aqui nós já respondemos, né?
Aqui nós anotamos quais são as figuras que nós achamos que rolam, esfera, cone, cilindro, e o porquê. Porque pergunta separado, porque resposta junto. Porque são formados por superfícies curvas. Agora, número 2. Veja o quadro abaixo e para fazer o que se pede, circule os grupos. Então, vamos lá? Olha, analise os sólidos geométricos e separe-os em grupos de acordo com as semelhanças e diferenças observadas. Explique quais os critérios utilizou para formar cada grupo. Nós seguiremos aqui a mesma linha de raciocínio do exercício número 1. Nós vamos separar em 2 grupos, o grupo dos políedros e os grupos dos não políedros, que são os corpos redondos. Então, vamos separar? Então, aqui eu tenho, ó, eu vou circular de vermelho os não políedros. Vou fazer 2 grupos, então. Os não políedros, eu circulei, então, de vermelho, certo? E os políedros, eu vou circular aqui de preto. Vou até escrever aqui, ó, políedros de preto para poder diferenciar. Então, aqui, circulado de preto, eu tenho os políedros e circulado de vermelho, eu tenho os não políedros, os corpos redondos. Aí, aqui já estão os nomes. Vamos ler comigo aí? Políedros: cubo, pirâmide, paralelepípedo e bloco retangular. Bloco retangular. Não políedros, os corpos redondos: cilindro, cone e a esfera. Cilindro, cone, esfera. Pirâmide, paralelepípedo, cubo, bloco retangular. Vamos à questão, então, número 3. Faça a questão abaixo. Ao chegar do supermercado, a mãe de Omar pediu para que ele a ajudasse a guardar as compras. Omar notou que produtos e até mesmo embalagens lembravam formas geométricas espaciais que ele havia aprendido na escola, que são as figuras tridimensionais. Antes de guardá-las, resolveu associar cada uma aos seus formatos e agrupá-las de acordo com suas características. Como ele pode ter feito essa separação? Justifica o critério usado por Omar para fazer esses agrupamentos. Nós seguiremos aqui a mesma linha de raciocínio da questão número 1 e número 2. Nós vamos separar aqui os políedros dos não políedros, certo? Então, eu vou continuar aqui, olha. Os políedros... Achei que eu escrevi errado. Políedros. Nós vamos circular eles de preto, certo? Quais são os políedros aqui? O dado, muito bem. O dado é um políedro, representa o quê? Qual figura? O cubo. Essa caixinha aqui também é um políedro, representa o quê? Um paralelepípedo ou um bloco retangular. Não vai caber aqui, continua embaixo. Certo? Agora eu farei o grupo dos não políedros. Não políedros. Vou circular eles com esse marcador rosa. Vamos ver quais são? O cone. Na verdade, aqui é um chapeuzinho de aniversário, né? E ele representa a figura tridimensional, o sólido geométrico cone. A bola, que representa a esfera. E a latinha de refrigerante, que representa o cilindro. Muito bem. Então, aqui o chapeuzinho de aniversário representa o cone. A latinha de refrigerante representa o cilindro. E no caso aqui, a bola representa a esfera. Aí agora, qual que foi justificar o critério usado por Omar? Qual que foi o nosso critério? Então aqui, pessoal, a nossa resposta. Qual que foi o critério que nós utilizamos?
o critério utilizado foi separar políedros e não políedros. Combinado? Fechamos a terceira semana. Quem ainda não enviou as atividades para a professora, não esqueçam de enviar. Vocês precisam enviar a foto das atividades resolvidas. Lembre-se, assiste sempre a correção até o final. Corrijam aquilo que você errou. Porque se você deixar errado, você depois, na hora de estudar, você vai estudar também errado. E vamos aí, quem ainda não começou a quarta semana, tá na hora de começar. Beleza? Bom estudo para vocês, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais.